Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 3 de julho de 2015, sexta-feira. Se encerra então mais uma semana. Vamos às movimentações aqui no nosso mercado. Lembrando até que hoje no mercado americano foi feriado, né? E isso contribuiu então para que o nosso mercado hoje tivesse um volume muito pequeno, como vocês podem ver aqui. O que aconteceu no pregão de hoje? O mercado apresentou um movimento de queda de 1,10%, que vai mais uma vez insinuando o rompimento desse retângulo para baixo. A gente já comentava ontem, né, sobre essas sombras superiores, testando aqui a média móvel de uns períodos que já vira para baixo. Né. Com a movimentação de hoje, então, fica um pouco mais claro esse rompimento para baixo. No semanal, agora a gente fecha a semana, o candle também não é bonito, ele consegue produzir um fechamento abaixo da média móvel de 21 períodos, mas não dá para dizer ainda que o mercado se definiu para baixo. Né? O volume, claro que existe um motivo para o volume ser baixo, mas é um volume baixo, isso não favorece rompimentos, e se a gente for olhar a estrutura de suporte aqui, o extremo dela praticamente não foi rompido aí por uns 10 pontos, 5 pontos, isso não é rompimento. Então, o ideal é esperar segunda-feira e ver como é que o mercado vai se comportar na segunda-feira. Se segunda-feira o mercado der continuidade ao movimento de queda, fechar mais claramente abaixo do suporte, daí sim a gente vai considerar esse padrão rompido para baixo. Tá? Mas eu volto a frisar que tá muito óbvio esse movimento. Tá? E quando as coisas são muito óbvias, a gente tem que ficar atento, porque o mercado não é feito de consenso. Então, se o mercado voltar para dentro com força, mesmo que ele venha romper na segunda-feira, se a partir disso ele volta para dentro dessa congestão, transformando esse hipotético rompimento num rompimento falso, vocês têm que estar preparados para operar na ponta compradora. Porque, na minha percepção, é uma coisa certa, o mercado vai se movimentar forte para cima ou para baixo, pelo menos ele tende a isso por conta desses treinamentos de bandas. Se não for para baixo, é porque é para cima. Então, a gente pode errar na primeira tentativa, mas na segunda provavelmente o mercado fluiria bem. Alguém mais agressivo já poderia tentar um posicionamento mais forte pela perda da mínima do pregão de hoje, na segunda-feira, ou um pouco mais consistente, uma entrada um pouquinho mais conservadora, mas ainda agressiva, montar uma posição na eventualidade de um setup na ponta vendedora no índice, né, no futuro, no caso, mini índice ou índice cheio. Isso quase certamente acontece quase todo dia. Vocês acompanham aqui, sempre tem algum enquadramento de setup. Geralmente ou é um rompimento de linha d'água, se o mercado abre contra o movimento prévio, ou um primeiro movimento se o mercado abre a favor. Vamos olhar aqui o mini índice. No mini índice a gente fica um pouco mais claro o cenário de rompimento no diário. Olhando no intraday, a gente vê um mercado inicialmente, no começo do pregão de hoje, então baixista, bateu no suporte em 53.330, marcou um fundinho, então rompeu o primeiro movimento que é das 11 horas. O movimento não foi longo, né, foi aí de 0,5%, um pouquinho mais do que isso. Na verdade, 0,43%, mas isso foi suficiente para alcançar o alvo por volatilidade de 20% da média da volatilidade, que é que eu uso também o alvo pelo método Leandro de Day Trade. Tá? O mercado conseguiu fechar próximo da mínima, então pelo gráfico intradiário, aquele patamar de suporte foi rompido e isso favorece a manutenção do movimento de queda no próximo pregão, segunda-feira, quando os americanos também voltam a operar. O mercado americano não teve nenhuma novidade, né? O viés é baixista, se perder a mínima, fica com uma cara, se perder a mínima do que é no vigente, na segunda-feira fica com uma cara de queda. É um processo de pullback, do rompimento desse retângulo, do miolo do retângulo que a gente está vendo aí. O dólar não perdeu a mínima do candle de ontem, então não acionou o Twin Towers que a gente discutiu no farol de ontem. Então ele mantém um viés altista ainda em busca do topo de junho. Tá? Então aquela compra que nós mencionamos no intraday, WDOQ 15, uma vez que o mercado chegou aqui no suporte, uma compra, esperando o mercado fechar depois para posicionar o stop abaixo da mínima, teria se dado bem. Tá? No pregão de hoje não teve um primeiro movimento muito claro para mim. O primeiro movimento, bom,
teria sido este aqui, né, o candle das 11h45. Pelo método Leão teria alcançado RP. E no meu caso, 20% da média da volatilidade histórica também teria alcançado RP. Tá? Na máxima desse candle aqui para depois estopar pela média móvel de 9. A expectativa segue sendo altista. Vamos ver como é que o mercado se comporta na segunda-feira. O juro perdeu a mínima do candle de ontem, que confirma aí o rompimento desse pivô, confirma o rompimento do suporte em gap. Já está ocorrendo o fechamento desse gap aqui e o alvo esperado é essa região onde está este círculo. A Vale não nos convencia para um movimento de repique, continua não convencendo muito. Hoje a gente teve um candle de baixa, não bateu no suporte, espera um pouquinho mais de queda para esse ativo. A Petrobras, dá para dizer que foi o grande destaque do pregão de hoje. A Petrobras já estava ensinando o rompimento dos 12h30, né? Tivemos esse candle aqui no dia 1º ensinando o rompimento. A perda mínima seria um argumento para entrar na venda. Não aconteceu, o mercado fez este candle de indefinição próximo do fechamento desse rompimento. Isso foi bom, é como se fosse uma barra ignorada, tá? Aquele método do Álvaro Velez. Ajudou a marcar esse patamar de suporte. Como eu mencionei ontem, a perda dessas duas mínimas aqui já poderia ser um argumento para venda, de uma forma mais agressiva. Isso aconteceu hoje, não só isso aconteceu, como o mercado conseguiu fechar abaixo claramente desse suporte, gerando uma venda de swing trade. Tem um rompimento com abertura de bandas, então teve inclusive call dentro do método Leandro de swing trade. Apesar do pregão de hoje ser um pregão de muito baixo volume generalizado, o volume da Petrobras não foi tão baixo assim, claro que foi abaixo da média, mas relativamente foi até um volume alto para o pregão. O setor cirurgia segue caindo, na minha opinião liderado aqui para o Gerdau, já começa a chamar atenção para um possível trade de retorno à média, não tem sinal nenhum, mas o mercado já apresenta um bom afastamento para isso. CSNA também está perdendo suporte intermediário, talvez acelere mais na queda para buscar esse patamar aqui. E a Uzi Minas está caindo de uma forma mais lenta, mas também não dá nenhum sinal de encerramento desse movimento. O setor bancário, o Bradesco é o papel que está mais interessante, porque pode tanto dar um bom trade no rompimento dessa resistência aqui para cima, ou um trade de venda com uma menor amplitude, mas também bem razoável se romper essas mínimas aqui. Então a gente aguarda. O dia de hoje foi de indecisão, mesma coisa em Itaú. O problema de um eventual rompimento em Itaú para cima, aqui é esse obstáculo, é uma estrutura não tão bem definida quanto em Bradesco. E o rompimento para baixo aqui está um pouquinho mais distante, mas para baixo até o cenário é um pouco mais claro em Itaú. Banco do Brasil também está com o gráfico um pouquinho bagunçado. Para cima tem esses obstáculos, para baixo as estruturas não estão tão bem definidas para um rompimento de curtíssimo prazo. Está contra a média e tudo mais. Outros papéis que chamam a atenção, BIF3. BIF3 faz uma correção comportada em cima do topo anterior, dentro da tendência de alta, faz um candle bonito, testando a média móvel de 20 períodos. O volume também não foi tão baixo. Então, um papel para olhar, principalmente no intraday, para achar alguma brecha aí alinhada com esse sinal altista. BOVA 11 caminha junto com o índice, deixa até de forma um pouco mais clara do que no índice o rompimento dessa estrutura de suporte, mas também deveria ser trabalhado com a perda mínima. Tá? É um papel para olhar de perto. BRPR3 novamente fecha abaixo do que era o suporte, dessa vez com candle preto, um pouco mais de volume, mas não perdeu a mínima de ontem. Então ainda não fica um rompimento tão claro, ainda pode ser trabalhada a perda dessas duas mínimas aqui como argumento de venda, considerando que estão sendo abertas as bandas de Bollinger aqui. Eletropaulo faz um candle, faz um arame, né, quase totalmente fora das bandas de Bollinger, tem uma distância boa para a média móvel de 20 períodos, a perda mínima pode abrir espaço para um movimento corretivo. Hipermarcas, a gente comentava sobre o fato de hipermarcas ter acelerado para buscar esse patamar de suporte, isso não era um bom sinal, isso produziu um movimento de queda hoje significativo, né, mas o papel até conseguiu se recuperar e fecha mais ou menos próximo da zona de suporte com martelete. O volume também não foi ruim para o pregão. Não é um papel que eu me animaria para buscar operações de swing trade, mas vale a pena acompanhar de perto o papel no intraday. SUSB5 também está interessante, o papel que a gente vai querer olhar na segunda-feira, está ameaçando o rompimento dessa zona de resistência nos 16,95. MYPK3,
alcançou agora de forma mais clara o suporte desses topos anteriores. Esses sinais aqui não tinham sido bons, a gente esperava um pouquinho mais de queda, esta ocorreu e agora o candle bonitinho merece nossa atenção para uma oportunidade compradora. PSSA3 faz um novo candle de sinalização baixista, a perda mínima provavelmente leva um movimento de queda para cima do topo de maio, onde nos interessaria avaliar um sinal de compra. A PSSA3 está numa boa tendência de alta. Vendas aqui são arriscadas. Vale a pena só se for uma venda bem de curto prazo. E Smiles chamou a atenção nesse rompimento. Né, a gente já tem uma compra aqui acionada, o papel andou um pouquinho, agora parece estar fazendo aqui um processozinho de pullback. Um papel para ficar de olho para um movimento de alta, com essa abertura de bandas, mais ou menos também aos moldes de Light 3, que também está abrindo as bandas, um rompimento altista. Bom, pessoal, então esses foram os papéis que mais chamaram a atenção para swing trade. Hoje eu não vou falar de day trade. Tenho aqui o histórico aqui do meu lado para começar o bate-papo de position, eu tenho que ceder lugar para ele. Então eu desejo a todos um ótimo final de semana e que essa próxima semana nos traga mais movimentos direcionais. Junho ficou devendo. Até semana que vem.